Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Hoje vamos falar sobre Ano Novo, Novo Recomeço. E o nosso texto está lá no profeta Isaías. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías 65 e nós vamos ver o versículo 17. Isaías 65, versículo 17, diz assim as Sagradas Escrituras. Acompanhe comigo aquilo que o profeta Isaías, inspirado por Deus, vai dizer à nação de Israel e também para mim e para você, dos projetos de futuro de Deus, de projetos de recomeços de Deus, de coisas novas que Deus fará. E aqui nós temos essa promessa do Senhor nas Sagradas Escrituras. Isaías 65, 17 diz assim: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. É um texto bem incisivo, né? Contundente, que traz para a gente, na verdade, um contexto escatológico, pois trata do fim de uma era e o começo de uma outra era, numa dimensão espiritual totalmente nova, uma situação de recriação daquilo que Deus já fez, né, que Deus vai fazer novamente, mas de uma forma transformadora, de uma forma totalmente renovada, tendo como base a criação, né, de novos céus e uma nova terra. Então, percebam que esta é a perspectiva escatológica do texto. Conquanto essa maravilhosa verdade descortine para nós o futuro glorioso do povo de Deus, não é sem propósito que faço essa leitura, pois acredito piamente que a cada início de um novo ciclo, seja de um novo dia, uma nova semana, um novo mês ou um novo ano, Deus, e aqui nós estamos falando de Deus como Senhor da história, é essa ênfase que o profeta Isaías está dando aqui para o propósito de Deus de fazer novos céus e uma nova terra, de recomeçar de novo, né, coisas, né, novas a partir daquilo que já foi. Ele está mostrando para a gente, nos dando um grande sinal, na verdade, de amor e interesse por mim e por você. Então percebam que a obra gloriosa de Deus, grandiosa de Deus, diz respeito a mim e a você. Diz respeito àqueles que ele amou profundamente, a ponto de enviar o seu filho, aqueles a quem ele amou profundamente e que deseja que estejamos com ele por toda a eternidade. Por isso, ele faz coisas novas, coisas gloriosas e grandiosas. E isso ele faz na nossa vida, no ciclo da nossa vida, em todo o nosso desenvolvimento, seja um desenvolvimento físico, emocional, ou um desenvolvimento espiritual. Por isso, esse texto aqui eu escolhi para iniciar isso que eu acredito que Deus está terminando de fazer na sua vida, pois o ano está terminando, e aquilo que Ele quer refazer, né? Fazer de novo, ou começar a fazer na sua vida e na minha vida. Pois a palavra profética de Deus, a palavra dos profetas, sempre tem essa perspectiva de Deus agindo e interagindo com a gente, de Deus agindo e interagindo na história. É tanto o Deus imanente como o Deus transcendente. Então, esse é o nosso Deus, e por isso devemos nos alegrar e ver a nossa fé fortalecida por sentirmos o agir de Deus na história da sua vida, na história da minha vida, na história da humanidade. Isso só é possível porque o nosso Deus é o Senhor da história. E eu convido você, então, a caminharmos pelas páginas das Sagradas Escrituras para ver isso, esse agir de Deus, nesse recomeço
de um novo ano, de aquilo que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, aquilo que Deus estabelece como promessa para mim e para você, no novo ciclo, no novo recomeço de coisas gloriosas, desafiadoras, que Ele tem para mim e para você, para o seu povo, para a sua igreja, para as nações e também para o povo judeu, a nação de Israel. Acompanhe comigo e nós vamos fazer assim, nós vamos olhar para os textos que diz sobre, que abordam esse assunto no Antigo Testamento, no Tanar. Nós vamos nos focar nesses textos do Antigo Testamento e depois, na continuidade, nós vamos falar sobre a mesma perspectiva nos textos, só que agora nos textos do Novo Testamento. Então, essa primeira parte, vamos focar aqui com o Antigo Testamento, que Deus tem para nós, e depois, em continuidade amanhã, vamos ver os textos no Novo Testamento. E assim a gente completa toda a revelação de Deus, quer dizer, parte da revelação de Deus sobre esse tema, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, Deus renova o nosso coração através de perdão e purificação. Abra comigo agora então a sua Bíblia, no Salmo de número 51, versículos 7 a 10. Salmo 51, versículos 7 a 10, lemos assim: Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Então, perceba que aqui nesse texto o Senhor tem um propósito, que é renovar o nosso coração através do perdão e da purificação. Não dá para recomeçar. Não dá para tomar decisões de algo novo sem resolver as questões do passado. E como é que a gente faz isso? Através de perdão e de purificação. É isso que o texto está dizendo. O purificar é um agir de Deus, de tornar-nos puros, lavados, embranquecidos como a neve. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode perdoar e purificar. Mas, no que compete a nós, o exemplo divino deve ser seguido. Nós devemos perdoar como fomos perdoados, de uma forma total. Deus deu o exemplo e nós podemos seguir o seu exemplo. Aliás, Ele quer que sigamos o seu exemplo. Por isso que a Bíblia diz: perdoai-vos, uns aos outros. Isso, em amor, é uma ação do amor de Deus derramado no nosso coração. Se você foi perdoado, você pode perdoar. Nada como começar um novo ano perdoando, o ano que passou. Claro, não o ano, não esse ser inanimado, mas as pessoas, as situações, as circunstâncias que te trouxeram peso. Como diz aqui o texto, ele pede para Deus nos fazer ouvir o júbilo e a alegria, porque os ossos foram quebrados, pelas circunstâncias que Deus permitiu. Ou seja, nós devemos clamar a Deus que nos ajude a ter motivos de louvor no ano que vai surgir, nesse novo ciclo que vai começar para mim e para você. E ele diz mais: esconde a tua face dos meus pecados. Olha aí, isso é uma ideia poética, uma forma poética de falar sobre perdão. E depois ele vai dizer: apaga todas as minhas iniquidades. Ora, Deus é o único capaz de apagar, inclusive da memória. Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Isso é maravilhoso. Sempre que Ele olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus e o perdão da cruz e a nossa confissão. Ali, então, é uma nova chance, é uma nova etapa, é um novo começo. Por isso, ano novo, novo recomeço.
E aí ele vai falar desse perdão e purificação, e o último versículo é algo que nós devemos desejar de todo o coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Que Deus nos dê graça, força, através do poder do Espírito Santo que opera em nós, para termos esse espírito renovado, essa vida purificada, em retidão nas nossas vidas. Busque isso do Senhor, pois Ele quer realizar isso nas nossas vidas, assim como Ele desejou realizar na vida de Davi, e é isso que Davi está dizendo para mim e para você, dessa experiência dele com Deus, de um recomeço, de renovar no seu coração o perdão e a purificação de Deus. Para perdoarmos, temos que ser perdoados, não tem como, não tem outra possibilidade. Quando você entende o perdão de Deus na cruz por nós seremos capazes de perdoar outras pessoas. Tá certo? Não podemos esquecer das palavras do Senhor Jesus, né? Seremos perdoados na medida em que perdoamos as pessoas. Então, comece um ano pensando nisso, tomando essa atitude, fazendo esta oração do rei Davi na sua vida. Em segundo lugar, Deus renova suas misericórdias sobre nós. Vá comigo agora para um texto que eu recomendo você ler, todo o capítulo, que é Lamentações de Jeremias, né? Capítulo 3, nós vamos ler os versículos 22 e 23. Lamentações de Jeremias 3, 22 a 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então percebam que o que Deus quer renovar aqui nas nossas vidas, nesse novo ano, são suas misericórdias sobre nós. E essa expressão aqui, ó, porque as suas misericórdias não têm fim, fala da abrangência e do alcance. Mas o que nos importa mesmo é novas são a cada manhã, pois elas podem alcançar tão longe e não nos alcançar no momento em que nós precisamos, que é a cada manhã, pois é cada manhã um novo desafio, um mistério a ser revelado, né? Coisas a serem realizadas. Então, graças a Deus, Ele nos diz na sua palavra que as suas misericórdias renovam a cada manhã. Bem, se graça é um favor imerecido, recebemos algo pelo qual não somos dignos, não temos merecimento, misericórdia é ao contrário. Não recebemos aquilo que merecemos como juízo de Deus. Pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas falhas. Então, merecemos o juízo divino, mas as misericórdias é justamente não recebemos o que merecemos. E é por isso que eu sempre clamo por Deus, a Deus, todo dia, por graça e misericórdia. Graça e misericórdia é o que sustenta a nossa vida. Mas aqui a ênfase está na misericórdia, porque assim como falhamos, nós necessitamos da misericórdia de Deus. Pensa no tal exercício. Pegar uma caneta e um caderno e escrever todas as falhas que você cometeu nesse ano, diante de Deus, diante do próximo, dos seus familiares e daquilo que você mesmo fez aliança, né, com si próprio, né, consigo próprio. Né? Por exemplo, coisas que você prometeu que você não faria em relação a você e você fez. Já parou para pensar o tamanho, né, dessa lista? Ou a quantidade de páginas que você iria preencher, colocando ali as suas falhas, os seus pecados, as suas transgressões? Pois é, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Mais um ano que se inicia, mais uma chance de um caderno em branco para você escrever, né, a sua história novamente diante de Deus. Promessas, acordos, pactos e alianças com Deus, e depois, no final, aquilo que você tem que pedir misericórdia e aquilo que você viu
como agir da graça de Deus. E aquilo que você realizou por misericórdia e graça. Pois é assim que é a nossa vida. Porque nós estamos falando das misericórdias de Deus sobre nós. Já parou para pensar nisso? Pois é. Viva por isso, então, pois as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não somos definitivamente derrotados por causa das misericórdias do Senhor. É o que nós ouvimos e é verdade. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Assim como Deus renova sobre nós as suas misericórdias, o grande desafio que nós temos para o novo ano é renovarmos as nossas misericórdias para com as pessoas. Você é uma pessoa misericordiosa? Já parou para pensar nisso? Porque se desejamos tanto a misericórdia do Senhor e nos beneficiamos dela, que se renova a cada manhã, a pergunta é: você tem sido misericordioso para com seus colegas de trabalho, para com seus subalternos, subordinados, ou para com seus familiares, cônjuge, filhos, seus pais? Deus tem exercitado a misericórdia dele através de você. Você é um agente da misericórdia de Deus. Porque como que Deus renova as suas misericórdias sobre as nossas vidas? Não é muitas vezes usando as pessoas, não é muitas vezes usando um agente público, o chefe, o patrão, um fornecedor, um cliente, né? Um atendente, um funcionário. Pois é, quando o texto diz para nós que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, é a ação de Deus direta nas nossas vidas através do meio, que são todas essas colocações que eu fiz. Porque as suas misericórdias não têm fim. Já parou para pensar nisso? Nós lidamos com um Deus que é gracioso, amoroso e misericordioso. E, por fim, suas misericórdias renovadas nos dão esperança. E não dá para terminar um ano sem esperança, e muito menos começar um novo ano sem uma perspectiva de esperança. Deixa Deus te surpreender, pois o nosso Deus é o Deus da esperança. Olha só, ainda aí em Lamentações, por isso que eu disse que você deve ler o capítulo 3 de Lamentações antes de terminar o ano. Diz assim, Lamentações 3, 21. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Em outras palavras, quero trazer à minha mente, ou seja, à minha memória, aquilo que pode me dar esperança. O que te dá esperança? O que te motiva a continuar? O que te leva a deixar de olhar para trás e olhar para frente? Porque a esperança é isso, é aquilo que ainda não aconteceu, é aquilo que está diante de você. Né? Esperança é isso, é aquilo pelo qual nós esperamos que aconteça, que se realize. Mas não é esperar de parar e ficar esperando, não. É de esperar do verbo de esperança mesmo, dessa graça de Deus que vai acontecer à frente de nós e que está diante de nós, e que para isso eu não posso esperar, eu tenho que me direcionar a ela. Então, é do verbo esperar, mas não de ficar aguardando, e sim do verbo esperar, da esperança que há naquilo que Deus vai fazer logo ali na frente. Deixa eu ler novamente o texto. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Olha que interessante. Quando o profeta diz que ele vai trazer à mente, é porque ele vai pensar sobre aquilo. E ao pensar sobre aquilo, o resultado disso é movê-lo para aquilo que foi prometido como algo que vai acontecer e que está diante dele. A esperança. Fé, amor e esperança. É o tripé da fé. E aqui nós estamos destacando agora a esperança, aquilo que está diante de você, te aguardando, né? Ou seja, te impulsionando a ir até ela. Quais são as suas esperanças? Quais são as suas perspectivas? Deixa eu colocar assim, que é uma palavra que cai bem aqui e que pode ser usado como sinônimo. Quais são as suas perspectivas para o ano? Quais são os seus desafios
propósitos e objetivos. É isso que você espera? É isso, então, que você deve fazer acontecer, indo em direção. Por exemplo, a nossa maior esperança é o retorno glorioso do Senhor, quando o Senhor vier nos buscar. Para isso, nós estamos indo em direção a tudo aquilo que Ele estabeleceu para a gente fazer, testemunhar, viver pela fé, demonstrar o seu amor em direção à viva esperança que nós temos. Pois, para finalizar, a esperança do mundo ela está sujeita à morte. Não é isso que diz o ditado? A esperança é a última que morre. Uma esperança que morre não nos serve. É por isso que a Bíblia diz que nós temos uma viva esperança. Que Deus possa nos renovar nesse dia com essa viva esperança, sabendo da misericórdia e também do desejo que Deus tem de renovar o nosso coração através do perdão e da purificação. E podemos olhar para frente os novos céus e a nova terra que Deus fará no limiar da história. Que o eterno Deus de Israel te abençoe ricamente, no nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos irmãos? Então é isso aí. Que Deus abençoe a todos e até amanhã com o nosso próximo devocional. E eu desejo então a todos nesse dia, Shalom. Até mais.